Legal. A De Pascoal é uma empresa que nasceu aqui em Campinas, ela tem 65 anos, né, de fundação. Os valores dela sempre foram muito baseados em pessoas e foi isso que nos atraiu frente à demanda e à possibilidade de trabalho junto com o Gaia. Ela é uma empresa que sempre preservou, né, e prezou por essas relações humanas, seja no momento de interação com os clientes ou seja no momento de interação com seus colaboradores, funcionários, tá? Aqui só estão algumas das nossas campanhas, dos nossos valores mesmo, que está na cabeça das pessoas que trabalham lá. Então, a gente fala muito da questão da ética, do servir, da técnica, da simplicidade, da paixão, e sempre levando isso, né, uma das explicações do uso da mão aí, é que a ética está no dedão, porque ela sempre interage com os outros aspectos, né? Então, é a ética com o servir, é a ética e a técnica, é a ética e a simplicidade, e a ética e a paixão naquilo que a gente faz, tá? A gente tem como missão atender bem os nossos clientes em produtos e serviços automotivos, então isso é mais do que solucionar o problema do carro dele, né? É fazer com que ele tenha um momento de credibilidade, de dar credibilidade à nossa empresa, né? Num segmento onde a gente sabe que é o de manutenção mecânica, que a maioria de vocês, quando tem que fazer isso, já sai ou já vai até um auto center ou uma oficina com o pé atrás, imaginando que lá você possa ser enganado ou vai ser enrolado. Se for uma mulher ainda, essa desconfiança fica maior ainda, porque ele vai me julgar e vai tentar de alguma maneira, né, me lesar. Então a gente tem como principal lema aí o você pode confiar, e há alguns anos a gente vem trabalhando o ser, que é sustentabilidade, educação e responsabilidade. A educação faz parte do DNA da empresa há muitos anos, né? A De Pascoal tem uma fundação, que é a Fundação Educar, que preza pela educação, e na história da empresa, essa interação com o cliente, levando em conta a educação, também faz parte dela, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. O pessoal muito bem comentou, né, o Marco, o Rafael, durante as explanações, sobre o olhar inovador mesmo, né? E a gente acredita muito que tem que ter esse olhar inovador, principalmente nas interações com o cliente, né? Hoje a gente tem, alguns anos atrás a gente não tinha um smartphone, hoje a gente tem um smartphone, hoje a gente conversa por WhatsApp. A gente estava brincando antes de começar que hoje, quando você recebe uma ligação, muitas vezes é até estranho, de tanto que mudou a tecnologia, deve ser um call center me ligando, né? Vai querer vender alguma coisa para mim, trocar o plano no meu celular, esse tipo de coisa, né? Então isso mostra que essas interações com o cliente vêm mudando e a gente tem que estar atento para se modernizar. E aqui estão 2 prêmios que nós tivemos recentemente. A gente foi escolhido uma das 50 empresas mais inovadoras no relacionamento com o cliente, né, a pesquisa que foi publicada pela revista Exame, e nós fomos por 3 anos consecutivos, né, nos 3 últimos anos, já ganhamos esse prêmio 6 vezes, mas nos 3 últimos também, o prêmio de consumidor moderno de excelência em serviço ao cliente, né, nessa interação com o cliente, nossa área de pós-venda, atendimento telefônico, enfim, interação mesmo com o cliente, tá? E como é que a gente transforma tudo isso que eu disse para vocês até agora em atividades práticas, né, em atividades que façam sentido, essa interação com o capital humano, com o ser humano de uma maneira geral, não só com o nosso funcionário, mas também com o nosso cliente, né? A gente sempre baseou nossos processos nisso, nessa interação humana, tá? E a gente procura sempre estar passando para o nosso cliente que ele tenha o consumo consciente, né? Que a gente consiga interagir com ele e garantir a consciência de que ele está comprando efetivamente o que ele precisa e que ele está usando aquilo que ele efetivamente precisa. Como a gente faz isso? A gente tem basicamente isso em 3 momentos mais marcantes para nós, tá? Então, isso começa antes do consumo, onde a gente oferece para a comunidade, para as pessoas, voltado para o público feminino, não para o feminino, enfim, em diversos eventos o curso de mecânica básica, onde de uma maneira muito simples e objetiva a gente procura fornecer dicas para o cliente, para que ele cuide melhor do carro dele, para que ele conserve melhor o carro dele e evite mesmo gastar com aquilo, né? E aí começa o que as pessoas perguntam, mas como assim? Você está falando que a sua empresa vai evitar que o cara gaste com vocês? É mais ou menos isso que a gente pensa mesmo, né? É exatamente isso que a gente pensa. Como que a gente vai desdobrar isso no futuro? Uma hora você vai precisar, né? E aí
você vai lembrar da gente, porque da última vez que você veio, a relação foi honesta, ela foi aberta, foi franca, ela foi transparente, e quando você precisar, você vai estar trabalhando com a gente. E aí a gente volta lá no conceito de sustentabilidade, né? A gente observa que hoje a maioria das pessoas, principalmente os jovens, as pessoas que estão tendo o primeiro carro, o segundo carro, elas têm uma característica de ser maiores consumidores do que os demais, né? Do que as pessoas mais velhas, tá? E aí como é que a gente vai... Você quer consumir, mas ao mesmo tempo você tem que ter a consciência ambiental. Então é melhor que você consuma algo que efetivamente te dê prazer do que comprar 4 pneus que nem sempre te dão prazer, ou para a maioria das pessoas não dá. Então nós vamos ajudar você a cuidar do seu carro, porque uma hora você vai precisar, e quando você precisar, você vai lembrar da gente, tá? Então é através desse tipo de curso. E quando você está no nosso ponto de venda, a gente também tem uma preocupação grande com essa transparência. Como é que nós vamos fazer isso de um modo transparente, enfim, que você tenha confiança de que você comprou o que você precisava. A gente tem um processo que é a revisão de segurança, né? Nele a gente utiliza uma série de ferramentas que foram desenvolvidas, algumas estão no mercado, outras foram desenvolvidas e patenteadas pela empresa, para tangibilizar essa interação com o cliente. Então, olha, precisa trocar isso aqui porque não está muito bom, mas como que eu sei, como leigo, que isso não está muito bom? Então eu vou usar um instrumento de medida, eu vou ter uma tabela, eu vou ter uma comparação entre produto novo e produto velho, né? Eu vou usar uma série de informações para tentar que para você, que é um cliente muitas vezes leigo, que não gosta do carro, não tem essa interação com o carro, não tem a obrigação de ter esse conhecimento, o nosso diagnóstico fique claro. Então tudo isso ressalta para nós essa interação com o ser humano. E isso acontece nos nossos 180 pontos de venda próprio, né? Então a gente tem os nossos desafios estão o capital humano, né? As pessoas que trabalham com a gente estão espalhadas em 7 estados, em 180 pontos de venda diferentes, e o nosso desafio é manter que essas políticas, né? Que essa filosofia se desdobre ao longo de toda essa área que a empresa ocupa, para todo esse grupo de pessoas, e que efetivamente aconteça, tá? E aí, fechando isso, né, que é o que está na cabeça do nosso técnico, é essa ideia aqui, medir, testar antes de trocar. Então, tudo que a gente vai trocar no seu carro, no carro do nosso cliente, passa por isso. E aí vem o nosso desafio. Como é que a gente ia trabalhar, né, como é que a gente ia fazer isso se tornar mais produtivo, só que a gente não está numa linha de produção, né? Eu não tenho muitas comparações com a indústria. As comparações com a indústria são complexas, porque elas são linhas de produto que alteram entre um mix reduzido de produtos. E o meu caso não, eu tenho uma série de carros diferentes que entram com uma série de demandas diferentes, uma série de clientes diferentes, e eu não posso perder em nenhum momento essa interação com o cliente que está ali. Muito pelo contrário, o nosso desafio é valorizar essa interação, é fazer com que o cliente fique com a gente mais um pouco para participar do processo da nossa revisão ali de segurança, para que eu consiga transferir para ele toda a transparência do processo do diagnóstico e que ele tenha certeza que ele está fazendo o que ele precisa. Então esse era o nosso cenário que a gente tinha, assim, olha, como é que nós vamos ser mais produtivo nesse contexto? Né? Então uma coisa que ficou clara para nós é que a interação humana a gente não pode e não quer perder, muito pelo contrário, a gente quer que essa interação humana aconteça cada vez melhor, tanto do colaborador com o cliente, quanto do colaborador com a sua liderança, com a empresa. Então essa transferência, essa interação entre as pessoas mesmo, né, que eles bem apontaram aí do capital humano, que é o conhecimento, essa transferência de conhecimento, ela tinha que acontecer em todos os sentidos. No sentido do que acontece no nosso pátio de serviço para a nossa liderança, para a nossa gestão, do que acontece no nosso pátio de serviço para o cliente e para a sociedade. Então esse é o desafio, e é dessa maneira que a gente tem procurado trabalhar. E aí quando o Gaia veio, né, uma das coisas que a gente tinha certeza assim, que era mais fácil para nós medir o desempenho de um vendedor, né, e a gente já tinha uma série de ferramentas que nos ajudavam com isso, do que medir o desempenho de um colaborador que estava executando um serviço no pátio. O que é bom, o que é ruim, né? Quanto é bom, quanto é ruim, quanto efetivamente ele estava presente, né? Que foi o que eles discutiram aí na primeira parte, no local de trabalho, quanto ele podia entregar ao longo do dia, quanto ele vinha fazendo,
qual era essas variações que a gente tinha ao longo de um dia de trabalho ou ao longo de pontos de venda diferentes. E a gente, em parceria, desenvolveu esse trabalho. E aqui tem só um gráfico rápido que eles colocaram para nós lá, que foi o que também nos ajudou a dar os próximos passos nesse, né, deu a base, deu a sustentação, deu a certeza de que a gente poderia caminhar para o projeto que a gente está estruturando hoje, tá? Então eles fizeram um trabalho e eu me lembro bem aí do Rafael e do Marco que estiveram lá com a gente, falaram, olha, é curioso olhar porque aqui está falando do nível de satisfação, do nível de realização, de expectativa com a empresa, e a gente teve resultados fantásticos, até maiores do que nós esperávamos no momento. Então todas as pesquisas que eles fizeram lá, o nível de satisfação do funcionário estava na casa de 90%. Então foi muito positivo isso para nós, mostrou que a gente consegue atender as necessidades das pessoas que estão ali com a gente, que trabalham ali com a gente, né? Lógico que sempre tem desafios, tem variações, mas que de maneira geral isso mostrou que a gente estava num caminho legal, certo, e progredindo nesses aspectos aí, tá? E se somando a isso, a gente pode destacar também um trabalho forte, né? Como o nosso olhar é um olhar para essa mão de obra que atua mexendo no carro, né? Que é o nosso técnico de serviço. A gente também teve esse olhar sobre a nossa universidade, como ela estava estruturada. Então a gente viu que a gente também tinha um programa sólido de formação, né, de interação com esse colaborador na capacitação da mão de obra. Então quando a gente olhou esses dois fatores, foi o que nos deu assim, a certeza de que a gente podia seguir para uma outra fase de acompanhamento e de interação com esse colaborador e o que acontece lá no pátio de serviço, tá? E aí a gente pegou um projeto, um dos nossos projetos, que era o de controle de pátio, e a partir dessa demanda e de todo o trabalho que eles realizaram, a gente voltou para esse mapeamento aqui do que acontece num processo padrão lá de execução de serviço e como que a gente ia melhorar a produtividade disso sem perder tudo que a gente falou, né? Sem perder essa valorização do nosso grupo de funcionários, sem perder essa valorização na interação com o cliente. E aí e isso se mostrou mais do que um projeto interno, de benefício interno, um benefício que traria para o cliente. A gente observa uma mudança de comportamento ao longo dos anos do cliente, né? A gente abria a loja no sábado às 8 horas da manhã e tinha fila para entrar na loja. Hoje esse cliente não quer mais chegar, hoje a gente não quer mais chegar às 8, a gente quer chegar às 9, a gente quer chegar às 10. A gente quer a comodidade de repente deixar o carro ali durante a semana e pegar ele pronto no final do dia e ir trabalhar. Então a relação da maioria das pessoas com o veículo vem tendo uma mudança de comportamento, essa relação da interação. Então a questão tempo se tornou um fator-chave também para o cliente. Então esse não é um projeto que só vai trazer, né, ou está trazendo benefícios para nós como unidade de negócio, mas também está trazendo para valorizar o cliente nesse processo e garantir uma satisfação maior ainda, tá? Então aqui, de uma maneira bem breve, né, a gente procurou mapear em azul o que acontece numa interação fora da nossa área de serviço, né, fora da execução de serviço, em amarelo aqui, o que acontece no nosso pátio, que já está utilizando um recurso, seja o nosso técnico de serviço ou seja a nossa estrutura de equipamentos, tá? A partir desse mapeamento, nós entendemos que a gente poderia ter uma série de informações que nos ajudariam como negócio e na melhora dessa interação com o cliente, ok? Então, faz parte do nosso processo basicamente, né? O cliente chega até lá, a gente ouve a necessidade dele, a gente propõe para ele medir e testar a necessidade inicial dele. Eu vim comprar um pneu, então vamos olhar como é que está a condição do seu pneu, tá? E aí a gente faz um orçamento inicial, encaminha o veículo para o box e oferece para ele fazer uma revisão completa do veículo, que é o que ele já está ali fazendo, porque muitas vezes ele vem com uma necessidade preciso trocar os pneus, mas só trocar os pneus não vai resolver plenamente o problema dele. Ou mais do que isso, só trocar os pneus vai levar ele a ter um investimento do qual ele não vai tirar o máximo possível daquilo. De repente o pneu vai estragar mais rápido por causa de um outro componente no carro que não está em boas condições, tá? E aí, quando necessário, é feita uma revisão de orçamento, nós vamos emitir a ordem de serviço, que é o que controla a interação dele no pátio lá,
E aí vamos executar todo o processo de serviço, né, com suas pausas, com suas variações, até chegar no faturamento e entrega do carro. E aí o diagnóstico final deles foi assim: olha, vocês precisam valorizar os colaboradores de uma maneira individual, né? Vocês precisam ter uma medição de desempenho um pouco mais individualizada e não daquela loja, daquele ponto de venda, e vocês precisam entender melhor o que está acontecendo ali, né? Qual é o potencial dessas atividades para conseguir avançar nisso e se tornar mais produtivo, tá? Então a gente começou a olhar e falou: olha, e aí, tá bom, o que nós vamos tirar desse projeto? Quais informações vão gerar para nós que vão nos ajudar como negócio? Então, ocupação do box, tempo feito para fazer a revisão, tempo de espera inicial, tempo de confecção e aprovação de orçamento, tempo de execução de serviço, tempo de espera de ocupação do box sem serviço. Então o carro está lá, mas o técnico teve que parar, faltou alguma coisa, precisa de algum outro tipo de interação, né? O tempo total de execução do serviço, de ociosidade da equipe, ociosidade dos boxes, tempo de parada de execução, tempo para faturamento, enfim, uma série de fatores que poderiam nos ajudar a entender onde estão nossos gaps e onde estão as nossas oportunidades, tá? E aí, como é que nós vamos trabalhar isso na prática? A nossa ideia é ter um sistema que nos ajude a controlar, né, ter uma estrutura de dados para lançamento de dados que nos ajude a controlar como ocorreu esse processo de serviço no pátio. Hoje a gente tem um documento impresso, mas esse documento vai passar a ser eletrônico e ele vai ter um controle lá no pátio. E aí foi onde surgiu também um novo desafio para nós. A gente tinha esse tipo de prática é muito comum para a indústria, né, para uma linha de produção, mas quando você pensa na prestação de serviço, pelo número de variações, a gente não encontrou grandes soluções prontas no mercado. A gente tentou aproximar algumas soluções já existentes da indústria, mas a gente observou que tinha uma diferença muito grande. Na indústria, todas as medições são feitas por postos de trabalho, e para nós isso não seria tão funcional assim. A gente teria que realmente ter um olhar sobre o capital humano, né? Então, como é que nós vamos trabalhar os fatores da mão de obra mesmo, a interação da mão de obra? Tudo isso sem perder a nossa característica de interação com o cliente, porque se o cliente está na loja, para nós é mais interessante, é mais rico do que quando ele vai, né, embora por uma necessidade. E aí a gente resolveu que nós íamos conceber essa solução, né, baseado, lógico, na nossa experiência, no estudo do mercado. Então nós íamos olhar o que o mercado tinha e que a gente poderia customizar. E é o que a gente fez. A gente foi, olhou, mas resolveu desenvolver a nossa solução, e é isso que a gente está fazendo. Então a gente tem uma empresa que está trabalhando nisso com a gente, desenvolvendo essa solução, que vai ser uma solução também bastante simples. Outro desafio era assim: mas você vai colocar alguma coisa para monitorar, que é mais uma tarefa para esse operador executar, é mais um desperdício. Então o nosso grande desafio era tornar isso simples e que ele entrasse na operação de uma maneira muito orgânica, sem causar nenhum tipo de rompimento com os técnicos, imaginando que a gente tem aí técnicos com níveis de formação diferente, pessoas que já têm seus 50 anos, então a interação dele com a tecnologia, um tablet, um smartphone ou outro tipo de tecnologia como computador, às vezes é pequeno e reduzido, tá? Então esses são alguns dos desafios que nós tivemos, e é nessa linha que a gente está trabalhando. E aqui está o que a gente imagina de resultado, tá? Então a gente está olhando que em diversas frentes a gente pode ter uma série de benefícios. Então, para o cliente, ele vai ter um acompanhamento mais claro da execução do serviço dele, ele estando ali ou não com a gente, ele vai saber quem está fazendo o carro dele, quais as atividades ou quais as manutenções já foram realizadas, quais faltam realizar, qual é a nossa previsão de entrega para isso, né? Maior precisão na hora de entrega, a gente já comentou. Para os colaboradores, tem um senso de responsabilidade da equipe, né? Assim, as atividades vão naturalmente serem mais balanceadas, né? E além de tudo, alguns processos nossos hoje que são reclamações constantes, tipo, toda vez eu tenho que assinar, parar para poder fazer, preencher a folha, etc. Essa atividade vai sumir. É interessante olhar que quando a gente, num primeiro momento, pode surgir aquela impressão de que mas o colaborador vai querer isso, né? Você vai aumentar o monitoramento em cima dele, né? Em cima do que ele está fazendo.
E o nosso resultado foi bastante curioso, porque tudo isso que a gente concebeu aqui, que a gente construiu, teve várias pessoas da operação mesmo, o técnico de serviço, a líder de serviço, a gerente de loja, o pessoal da ponta, que por diversas vezes veio discutir e construir isso com a gente. Acho que esse é um aspecto muito rico do trabalho que foi realizado, foi essa construção em conjunto. Então, lógico, a ideia inicial começou com a gente, começou com esse trabalho deles, mas o desenvolvimento para transformar isso numa operação orgânica levou em conta muito forte absorver o conhecimento da ponta, da operação. O operador fala, mas existe uma situação onde eu atuo, eu e um colega, porque é necessário para fazer determinada operação, então tem que colocar 2 pessoas lá. Então, coisas que muitas vezes a gente não visualizou, eles visualizaram e nos ajudaram na construção dessa solução que vem à frente, tá? E para a gerência, né, para a gestão do negócio, é uma visão de produtividade individual dos técnicos, é o tempo de execução de serviço que vai nos ajudar na precificação, então diferenciar determinados carros pela dificuldade de fazer a mesma manutenção. Por exemplo, trocar um amortecedor no carro 1 pode levar meia hora e no carro 2 pode levar 1 hora, 1 hora e meia. Então isso é importante também, né? Influenciar a remuneração variável dos técnicos, então isso é uma visão de médio prazo a longo prazo, como é que eu posso reconhecer o desempenho dessas pessoas de uma maneira individualizada, não só pelo que produz, mas pela qualidade com que produz. Quantos retornam com uma reclamação ou não retornam com uma reclamação daquele determinado operador? E mais do que isso, não só penalizar ou beneficiar, mas também fazer as correções. Qual é o ponto que está faltando para aquele colaborador? Falta conhecimento, né? O que está acontecendo com ele individualmente para que eu possa tratar aquele desvio? A gente percebe ao longo do tempo que tratar muitas vezes a ocorrência dentro de um ponto de venda, né, dentro de um grupo de operadores, a sua assertividade é menor do que quando você identifica que o desvio está acontecendo com determinada pessoa e você consegue interagir com ela e entender a necessidade dela mesmo, né, individualizada. Tá? Visão dos princípios dos desvios de processo, já comentamos, e monitorar a qualidade do serviço, que é algo que eu já comentei. Então, em resumo, esse foi o nosso trabalho aí que a gente executou, né? A partir da demanda do que eles trouxeram para nós, a partir de uma demanda inicial que nós tínhamos de entender como funcionava o nosso processo de serviço e como a gente poderia melhorar isso, tanto sob o olhar do cliente, né, quanto sobre nós como negócio, enfim, sermos mais produtivos para entregar o carro mais rápido para o cliente, né, com mais qualidade, e também sermos mais produtivos para aumentar a nossa competitividade. Foi o trabalho que a gente desenvolveu com eles e ele está se desdobrando nisso que a gente está numa fase de construção já como empresa contratada, enfim, já desenvolvendo a solução para tornar o nosso negócio ainda melhor. Tá? Em resumo, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela atenção. Vou passar para eles.